Oi, esse aqui é o segundo vídeo do quarto dia do VEDA edição 2019 aqui no canal. E agora eu faço um retorno a um tipo de vídeo que há muito tempo eu não faço aqui no Mantado de Livros, que é exatamente lançar uma pergunta e a gente poder bater um papo a respeito desse assunto. E qual que é a questão da vez? Bom, será que no comecinho da semana o mercado editorial brasileiro levou o seu terceiro e definitivo golpe fatal? Bom, se na abertura do vídeo eu falei sobre um terceiro golpe fatal aqui no mercado editorial brasileiro, deixa eu falar então sobre os dois outros primeiros, né? Vocês sabem, né? Afinal de contas, estamos dentro de um canal de literatura, ou seja, a intenção aqui do Mantado de Livros é valorizar, sim, que todo mundo cada vez leia mais aqui no nosso maltratado país, bem ignorante para ser mais exato, né? Em termos de sapiência através de leituras. Não, realmente a gente não aprende nada lendo, principalmente na escola. Mas enfim, claro, nós sabemos que a juventude lê pouco, os adultos também acho que lê menos ainda, né? Por causa que não tem tempo. A literatura da parte infantil também é uma coisa mais ou menos, que aliás, para falar a verdade, nem é mais ou menos, né? Em certo sentido, salva muitas empresas por aí relacionadas ao mercado editorial. E claro, literatura para os idosos eu acho que é quase nula, né? Se bem que talvez seja o pessoal que até lê mais um pouco, mas por causa das décadas passadas, onde se incentivava mais a leitura. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? O brasileiro lê muito pouco, cada vez menos, se bem que há algumas pesquisas que dizem que a gente está lendo cada vez mais ao longo dos últimos anos. Ou seja, ao mesmo tempo que o mercado diz que está vendendo pouco, ao mesmo tempo diz que está crescendo um pouquinho. Uma coisa meio estranha, mas tudo bem. Mas é claro que o problema existe, e o que estava acontecendo, que foi um dos primeiros fatores que eu tinha relacionado lá dos três. Sim, estava se comprando menos livros e obviamente as livrarias estavam fechando cada vez mais. A gente viu, principalmente lá no ano passado, em 2018, como grandes empresas aqui do Brasil, grandes livrarias com muitas filiais espalhadas pelo Brasil foram fechando portas e mais portas, cada vez mais. Claro, isso acaba resultando em algo óbvio. Se as livrarias não vendem, quem é que vai sofrer com isso? Não é o público consumidor. Quem vai sofrer primeiro são exatamente as editoras, porque são as editoras que fazem livros e vendem às livrarias que elas vendem ao público consumidor. Mas, claro, sim, tivemos o problema das livrarias e logo em seguida, sim, as editoras começaram a ficar em maus lençóis. Porque justamente elas lançam um livro, passam para as livrarias vender e aquela coisa de não ter o dinheiro imediatamente retornando. Às vezes as vendas são tipo casadas ou então os pagamentos só acontecem em 30, 60, 90 dias. É uma coisa maluca completamente o acerto das compras e vendas para lá e para cá. E claro, de tudo isso resultou, se as livrarias estavam ruins, não estavam rendendo, com certeza ia afetar as editoras. E sim, portanto, esse é o segundo ponto que faz com que o mercado brasileiro comece a afundar cada vez mais. E quando é que é o terceiro então? Bom, justamente, se as editoras não recebem das livrarias, obviamente as editoras vão ficar devendo para as gráficas. E é isso que aconteceu então no comecinho dessa semana, exatamente no dia 1º de abril, uma grande notícia bomba que na verdade não foi uma pegadinha de dia da mentira. Se fosse, tudo bem, mas não, foi a pura verdade. O que aconteceu no dia 1º de abril? Bom, veio a notícia de que uma grande gráfica instalada aqui no Brasil, a Donnelley, mais especificamente né, a R.R. Donnelley, uma empresa norte-americana que tem filiais espalhadas pelo mundo inteiro, resolveu fechar as portas aqui no Brasil. E se eu não me engano, ela deve ter umas 2 ou 3 plantas e fábricas espalhadas por aqui. Acho que tem no Sul, aqui em São Paulo e acho que em um outro lugar. Ou coisa parecida. Se não é 3, é 2, enfim, não importa. O que vale é que a empresa norte-americana resolveu fazer uma autofalência. Ou seja, ela mesma se decretou falida, não tendo condições de manter os pagamentos aos seus fornecedores e muito menos cumprir a folha de pagamento de seus funcionários. A coisa principal que ela citou num comunicado oficial. Eles não teriam grana para pagar o salário desse mês de abril, portanto fecharam a porta lá no dia 31 de março. Enfim, temos aqui o terceiro motivo que faz com que o mercado editorial brasileiro esteja quase na falência. Aliás, só falta mais um passo, né? Porque é o quarto, que é exatamente a gente, nós leitores, deixarmos de comprar qualquer coisa por algum motivo econômico ou, claro, já cultural de ler pouco.
Mas isso eu acho que a gente não está desistindo, porque pelo menos é aquela coisa, né? Por que existe aqui no YouTube tantos canais de literatura? No fundo, a gente deve estar servindo para alguma coisa, não é possível. A gente deve estar formando novos leitores, no mínimo, ou então mantendo, de certa forma, algum tipo de mercado de compra e venda de livros. Pelo menos eu acho, né? Talvez não estejamos nós, booktubers, não estejamos aqui à toa. Alguma função a gente deve ter, não é possível. Mas voltando ao assunto das gráficas que estão fechando. Aliás, essa é uma grande gráfica que fechou, né? Uma multinacional, mas a gente pode pensar que assim, muitíssimas outras gráficas pequenas foram fechando ao longo do Brasil e a gente nem estava sabendo disso. Porque justamente, só com uma grande fecha que a gente percebe que o buraco está ficando cada vez mais enorme. Foi o que aconteceu no caso lá das livrarias. Quando as grandes redes começaram a fechar, aí todo mundo começou a ficar de sobressalto. Quando eram as livrarias pequenas, de bairro, ninguém ligava, claro, não dava importância. Mesmo caso das bancas de jornais, né? Elas ficaram fechando o tempo todo, quase não existem mais, também ninguém prestou atenção. Caso das editoras também. Quando elas começaram a ficar mais ou menos insustentáveis, foram fechando as pequenas também, ninguém ligou. Mas quando as grandes começam a falar que não estão recebendo de volta o dinheiro lá das livrarias, aí todo mundo começa a ficar preocupado. E agora sim, de fato, as gráficas estão fechando as grandes, e aí, como é que vai ficar o mercado? Se não tem onde imprimir, não tem quem vai produzir o livro, muito menos não tem local para as vendas. Ou seja, o tripé básico do mercado está cada vez subindo mais e realmente, como eu disse, só falta a gente também desistir desse negócio. Aí não dá. Se bem que dá para confiar, né? A gente nunca vai trocar os livros, aquela coisa física, pelos formatos digitais. Talvez numa sociedade mais imediatista, talvez todo mundo já tivesse migrado para os arquivos digitais e ninguém mais pegasse num livro em papel e tudo já estaria liquidado. Mas eu acho que não vai acontecer isso no Brasil, porque a gente tem o costume de realmente pegar o livro na mão, sentir o seu cheirinho e ler. Tatear o objeto. Com certeza, essa é uma salvação, pelo menos. Ou seja, também fazendo um apanhado geral, né? Tudo que está acontecendo nesses últimos anos afetando as livrarias, as editoras e agora as gráficas, com certeza é, claro, o problema da economia aqui no Brasil, que foi aquele descalabro total dos últimos governos que acabou com grandes indústrias aqui no Brasil. Vocês sabem, né? A editora em si está no ramo industrial, produz um bem de consumo. As livrarias é uma prestação de serviço, elas vendem, fornecem isso para os seus clientes. E as gráficas também fazem uma prestação de serviço, obviamente. Ou seja, esse triângulo básico está totalmente entrelaçado e sofrendo muito. Agora, deixa eu dar uma curiosidade para vocês. Como eu fiquei sabendo de tudo isso? Bom, foi através do pessoal da Pipoca e Nanquim, aquela editora que lança muitos quadrinhos essenciais aqui no mercado editorial. Aliás, deixa eu até fazer um jabazinho, né? Aqui no Montagem de Livros eu estou fazendo aquele grande projeto de leitura de tudo que eles publicam aqui no mercado. Ou seja, a cada novo mês, sempre na última semana, eu vou fazer a leitura em ordem de lançamento de tudo o que eles produziram. Por exemplo, aqui nesse mês de abril, eu vou fazer a leitura desse quarto livro que eles lançaram, que é exatamente Beasts of Burden, Rituais Animais. É isso? Sim, escrito pelo Evan Dorkin, ilustrado pela Jill Thompson. Exatamente uma história bem bacana que certamente eu vou gostar de mostrar para vocês. Mas enfim, por que eu estou falando disso e fazendo esse meu jabazinho, aproveitando, né? É porque justamente o pessoal da Pipoca e Nanquim, eles iam lançar mais um livro referente a essa série aqui de livros que faz referência a animais, detetives, cães e gatos. Uma história bastante interessante. Eles iam lançar um segundo volume, aliás, apenas uma espécie de continuação aqui dessa história. Ou seja, algo relacionado a esse livro aqui. E aí, estava para ser lançado no comecinho, aliás, no finalzinho de março. Aí eles tiveram um problema com esse pedaço aqui que é colocado na lombada. Eu esqueci qual é o nome desse produto aqui. Mas eles tiveram um problema, eles não puderam fazer a impressão justamente em qual gráfica? Sim, na Donnelly. E aí o que aconteceu? Quando eles conseguiram um novo fornecedor, enviaram o material, sim, tudo foi produzido. E o que aconteceu? Exatamente no dia que estava tudo pronto, já encaixotado para ser retirado pelo caminhão, a gráfica faliu. E foi justamente o que o pessoal lá do Pipoca e Nanquim disse pra gente num vídeo muito interessante. Aliás, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para vocês conferirem o depoimento deles a respeito da dificuldade que eles estão sofrendo com essa falência de uma gráfica importante para eles. Pipoca e Nanquim é uma editora muito responsável. O Bruno, o Daniel e o Alexandre
São três caras sensacionais que tocam essa coisa de editar quadrinhos aqui no Brasil de uma maneira que é realmente apaixonante. E perceber que eles tomaram um belo de um revés agora foi realmente até de doer. Nessa brincadeira eles perderam 4.000 volumes como esse aqui, praticamente do mesmo tamanho, que estão lá encaixotados e provavelmente eles nunca mais vão ver aquilo, porque tem aquela coisa, a empresa fechou, então tudo que estava lá dentro não tem mais acesso aos seus donos. Lembrando, a gráfica é uma prestadora de serviço, ou seja, tudo que está lá fechado, estocado, ninguém mais pode tocar, nunca mais provavelmente vai chegar aos seus referidos donos, aqueles que pediram a feitura daquele serviço de impressão. Ou seja, Pipoca Nanquim, por exemplo, perdeu 4.000 exemplares prontinhos para serem vendidos. Olha só que sacanagem. Mas claro, muitas outras editoras também sofreram o mesmo baque, ou maiores. Lembrando, a Donnelly era a maior gráfica aqui do Brasil, ela atendia muita gente. E aliás, até um fato até meio estranho de ser entendido, né? No comunicado oficial da empresa, porque pediu a autofalência, ele lista que o grande problema que eles tiveram agora para sanar as suas dívidas, poder pagar os funcionários e tudo, é que um grande player, ou seja, um grande cliente deles, deixou de pedir serviços para eles, ou seja, uma grande empresa que já conseguiu derrubar uma gráfica poderosa. Olha só, ou seja, todos os outros clientes não são suficientes para dar o mesmo montante ali de rendimentos do que uma grande gráfica, de uma grande editora que fazia grandes pedidos. Qual é essa editora exatamente? Não consegui descobrir. Eu fiz uma pesquisa aí para tentar saber qual era essa editora, mas não consegui mesmo. Mas aí você pode pensar uma coisa também que também veio à luz nessa falência da Donnelly ali na grande mídia, que claro não está cobrindo exatamente essas coisas de mercado editorial ou, por exemplo, problemas com uma editora de quadrinhos. A questão é que a Donnelly é que imprimia as provas do Enem desde 2009. Sim, eles iam completar 10 anos de serviço para o governo, imprimindo aquelas tantas páginas do caderninho de provas. E o que vai acontecer? Bom, agora o Enem corre até o risco de não acontecer esse ano, que é em setembro, se eu não me engano, né? Setembro, outubro, alguma coisa assim, sei lá. Mas pode não acontecer porque não tem gráfica para imprimir. Claro, o problema do governo, né? Ele não pode simplesmente pegar uma outra gráfica e começar a imprimir. Tem que fazer aquela licitação, gastar 3, 6 meses de acordos para lá e para cá. Não pode simplesmente escolher um novo fornecedor. Claro, tem aquelas medidas de urgências que dá para resolver a questão, mas no fundo, de alguma forma, vai atrapalhar tudo. Na minha opinião mesmo, eu gostaria até que o Enem deixasse de existir, porque aquilo é uma bela de uma bobagem, né? Você é obrigado a fazer 2 vestibulares para entrar numa faculdade, é uma coisa terrível. Aliás, algumas faculdades públicas, principalmente, né, às vezes exigem que você faça a prova do Enem, além do próprio vestibular da instituição. É uma sandice, né? Mas é aquela coisa, né? Tudo para o bem do povo. Como o governo gosta de ajudar a gente, né? Mas, enfim, esse vídeo aqui não é para falar sobre o Enem, mas sobre a dificuldade da gráfica. Enfim, a gráfica, a grande gráfica, a Donnelly, fechou. E será que isso é o golpe fatal? Respondendo lá a pergunta do começo do vídeo? Não, com certeza não é. Como eu disse, talvez a grande coisa que ainda sustente esse mercado meio nebuloso completamente aqui no Brasil, sim, são os leitores. Eles existem. Não sei se, como eu disse, canais, booktubers ajudam de alguma forma, mas acho que sim. Eu prefiro acreditar que de algum modo eu estou ajudando um pouquinho. Ou seja, o que eu quero dizer, ainda não é o fim do mundo, mesmo que uma grande empresa multinacional esteja deixando o país e prejudicando muitas editoras por tabela, livrarias também em consequência, e até a gente, né? Se os livros não são publicados. Por exemplo, eu já tinha feito a pré-venda do livro relacionado aqui a Beasts of Burden, que ia chegar aqui em casa dia 4 de abril, agora não vai mais. Talvez só chegue lá no finalzinho de maio, quando enfim lá o pessoal do Pipoca Nanquim conseguir uma outra gráfica. Mas agora eu quero saber de você, qual a opinião a respeito de tudo isso? Será que realmente uma grande empresa como a Donnelly ter fechado vai acabar com o mercado editorial brasileiro ou não? Será que dá para sobreviver com as outras editoras, com as outras gráficas por aí, inclusive com as gráficas pequenininhas? Será que sim? Será que não? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Eu queria saber exatamente o que vocês pensam a respeito desse assunto bem complicado que tem tudo a ver com a gente aqui. Enfim, até o próximo vídeo do Páginas em Branco. Esqueci de falar, né? Que o nome desse
quadro que a gente fica discutindo sobre o mercado editorial nacional e estrangeiro é Páginas em Branco. Poxa, como é que eu vou esquecer um negócio desse? Provavelmente aqui dentro do Veda vou fazer mais Páginas em Branco nas próximas semanas. Com certeza. De qualquer forma, eu deixo aqui do lado dicas de outras Páginas em Branco que eu fiz ao longo do ano passado, com algumas questões importantes como essa. E tchau!